Olá, belas, tudo bem? Vídeo de hoje respondendo as perguntas de vocês do Instagram, então eu quero fazer um convite para você. Se você me segue, se você gosta de mim, né, de me acompanhar, do meu conteúdo, então vai lá no meu Instagram para você me seguir também. Hoje eu tô toda produzida, porque eu tô fazendo um ensaio, né, eu tô fazendo uma caracterização de clipes, então hoje quem vocês acham que é? Então vai lá no meu perfil do Instagram pra você ver, tá? Um conteúdo bem bacana. Eu fiz um ensaio cores com várias maquiagens diferentes e cores, né, de fundo. E agora eu tô nessa do ensaio clipes, onde eu estou reproduzindo looks de clipes famosos, né? E aí fica bem bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então o nome do meu Instagram é KeepBella, é só você digitar lá na busca. E lá eu tenho mais contato com vocês, né? Eu mostro o meu dia a dia, também tenho mais interação, onde eu pergunto coisas, faço enquete de coisas, posto fotos legais. Então tenho certeza que você vai gostar do meu conteúdo de lá também, tá bom? Então eu vou começar aqui respondendo as perguntas, porque eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir, sem deixar o vídeo muito longo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é da M. Andressa. Um beijo pra você. Ela perguntou: tem vontade de ter mais filhos? Tem quanto tempo de casada? Beijo, sou de Sergipe. Que legal! Então vamos lá, gente. Essa é a pergunta que mais me fazem. É se eu tenho vontade de ter mais filhos. E sim, eu já falei pra vocês. Eu sempre tive o sonho de ter 2 filhos, né? E aí, depois que a gente teve o Bernardo, meu marido ficou meio assim, não, tá bom. Mas eu sempre quis 2 filhos. E sim, eu quero ter 2 filhos. Então, se o segundo for menino ou menina, tanto faz. Mas aí também vou parar no segundo, não vou querer um terceiro não, tá? Vão ser só 2 filhos. E eu tenho 9 anos de casado. Em dezembro, nós vamos fazer 10 anos de casados. Eu casei com 23, eu estou com 33, né? E aí, em dezembro, a gente faz 10 anos de casado. A segunda pergunta é da Mi Martins. Um beijo, lindona. Ela perguntou: Bela, você tem tatuagem? E não, gente, eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu tinha vontade de fazer. Eu queria fazer alguma coisa com leão, porque é o meu signo e eu amo, né? Acho que tem tudo a ver comigo também. Mas o meu marido odeia tatuagem, ele acha muito feio. E como eu não tenho tanta vontade assim, eu ainda não fiz. Mas quem sabe um dia eu faça, tá? Próxima pergunta é Jéssica Auri, um beijo. Ela disse: você usa roupas e produtos mais baratinhos? Claro que eu uso, né, gente? Então, assim, eu tenho algumas coisas mais caras, mas eu também tenho muita coisa baratinha, coisas mais simples, tá? A Alaina Silveira, um beijo. Ela disse: como você concilia a vida de mãe, esposa, dona de casa? Porque eu sei que não é fácil. Beijos. Pois é, essa vida não é fácil, né, gente? Mas, graças a Deus, eu tenho muita ajuda, então isso deixa muito mais leve pra mim, tá? Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, então ela vem 2 vezes na semana. Um dia ela faz faxina, no outro dia ela limpa tudo lá fora, né, a área externa, e passa a roupa. Então isso já me alivia demais. E também tenho a minha mãe, então minha mãe faz a comida e também me ajuda a olhar o Bernardo. Então quando eu tô dando aula, quando eu tenho que preparar aula, quando eu tenho que gravar conteúdo pra vocês, a minha mãe também me ajuda demais com o Bernardo. Então isso fica um pouco mais leve pra mim, mas é cansativo, é estressante, eu sei que é uma correria danada, né? A próxima pergunta é da Jéssica Auri, de novo, um beijo. Ela perguntou: como não enjoar do marido? Vejo que vocês são muito apaixonados. Então, gente, a gente tem 10 anos de casado, né? E a gente namorou 2 anos e noivou 1, então tem 13 anos praticamente que a gente se conhece. Essa é uma pergunta complicada porque a gente se ama demais e a gente gosta de ficar grudado. Eu e o Arthur, quando ele vai trabalhar, eu fico arrasada. Porque eu gosto de ficar com ele 24 horas por dia, eu não enjoo assim, né? Mas assim, é claro que todo relacionamento tem alguns desgastes, né? A gente não briga muito, quase não briga. E se brigar, às vezes ele não tá satisfeito com alguma coisa, mas eu acho que tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Então assim, aqui em casa a relação é meio trocada. Ele gosta de conversar, de fazer uma DR, discutir a relação, colocar alguns pontos, né? E eu não. Pra mim tá tudo ótimo, tudo tranquilo, segue o baile. Então a gente trocou um pouquinho nessa parte. Mas a gente conversa muito. Então, em relação a isso, quando eu vejo que tá desgastando, que alguma coisa não tá legal, principalmente depois do filho, né?
Então, antes era maravilhoso, mas depois que teve o filho, a gente acaba ficando mais cansada, a gente acaba tendo que dar mais atenção pro filho e o marido acaba ficando um pouquinho de lado. Mas a gente tem que conversar, tentar arranjar formas diferentes, né? Tentar sempre inovar para sair da rotina. A gente conversa muito sobre isso, para tentar fazer coisas diferentes para sair da rotina. E também, assim, como a gente se dá super bem, a gente tem o mesmo gosto, a gente tem as mesmas opiniões, então a gente se dá muito, a gente é muito tranquilo um com o outro, entendeu? Então a gente quase não tem divergência, a gente quase não vai para caminhos diferentes, a gente sempre gosta das mesmas coisas. Então isso é um pouco mais fácil, um pouco mais leve, né? Mas sempre tem aqueles desgastes, mas a gente tem sempre que renovar os votos, fazer alguma coisa diferente, depois voltar pra rotina de novo, mas sempre tem que apimentar, conversar é o principal, tá? Falar, ó, não tô satisfeito com isso, não tô gostando disso, e aí a gente tentar junto mudar a situação, tá? Esse negócio de relacionamento, gente, é muito difícil. Se você não abrir mão, você não consegue, não dá certo. Se você não lutar todos os dias, né, pra cativar, pra poder renovar esse amor, vai se esfriando e vai acabar. Mas o que eu acho é o seguinte, se você sair desse relacionamento e ir pra outro, vai ser a mesma coisa. Então, assim, vai ter os mesmos problemas, vai ter a mesma rotina. Então, eu acho que a gente deve lutar, sim, o máximo que der pra conseguir manter o relacionamento. A próxima é da Perex. Beijo. Ela falou, já está planejando o aniversário do B? E sim! Se você me acompanha no Instagram, você já tá sabendo que eu deixei lá um recadinho nos stories. E por mais que esteja a situação, né, de pandemia, tudo complicado, a gente não sabe como é que vai ser. Então eu não fechei nada com o salão de festas, porque se tiver do jeito que tá hoje, a gente não vai fazer festa em salão de festas e nem com convidados, mas eu não vou deixar passar em branco e a gente vai contratar uma decoradora, fazer uma mesa bem bonita para fazer fotos. Então o Bernardo vai ter aniversário, a gente já escolheu o tema, mas sem convidados, sem salão de festas, tá? A próxima pergunta tem outra pergunta parecida também, mas eu vou responder de uma vez, tá? É Moda C Variedades. Um beijo, ela perguntou, quando terá o segundo bebê? E tem outra pergunta, Ana Regina Carneiro, um beijo, você pensa em ter o próximo filho? E a outra perguntou, e o próximo bebê? A Farias Josilene. Lucas MVT perguntou, pretende ter mais filhos? Então tudo engloba esse mesmo coisa. Um beijo. Laís Borges Dávila. Ela perguntou, já quer começar a tentar o próximo filho? E isso é uma questão que eu vim aqui revelar pra vocês, porque nós somos amigas, temos essa intimidade, né? E sim, nós já começamos a tentar, tá? Eu já tinha falado pra vocês que eu tinha parado o anticoncepcional já tinha um ano, mas a gente não tava tentando, a gente tava prevenindo, né? Porque eu gosto de dar essa limpeza no organismo. E aí o que acontece? Quando começou essa pandemia, a gente ficou com muito medo. A gente, não, vamos esperar mais um pouco, não vamos tentar agora. Já tem uns 6 meses que eu tô tomando o ácido fólico, né? Que é o ideal pra tomar antes de engravidar. E aí o que acontece? A gente já começou, tá? Então o que acontece, gente? Isso é uma situação tão complicada que eu não sei explicar pra vocês. Quem quer, quem deseja, quem sonha muito com isso, demora tanto. Por quê? Por que quem não quer, ou dá uma escapulida, engravida? E quem quer, não consegue engravidar fácil. Então isso só prova o quanto engravidar, né? O quanto gerar uma vida é um milagre. Porque se Deus não quiser, não acontece. No primeiro mês a gente tentou, a gente fez até no período fértil e não deu certo. No segundo mês, meu marido estava viajando, trabalhando, e aí não conseguimos pegar no meu período fértil, né? Então, não estava em casa. Mas no terceiro mês também tentamos, então o que acontece, gente? Não é ganhar na loteria, mas Deus, quando quer, Ele vai lá e bota a sementinha no lugar certo. Porque mesmo que você queira, por mais que você esteja sem remédio há um ano, por mais que você faça no período fértil, se não for a hora, não adianta. Então eu tô super tranquila, a gente tá tentando, mas não tô com tanta pressão assim. Se vier vai ser muito bem-vindo, vou ficar muito feliz. Mas se demorar mais um pouco também não tem problema, e depois eu conto pra vocês quanto tempo que demorou, tá bom? Próxima pergunta é da Má Costa, e um beijo, e eu achei muito interessante que ela perguntou, por que o nome Keep Bella?
Muito tempo atrás, né, quando eu abri o canal, eu não tinha Instagram, né, eu comecei com um canal no YouTube, eu falei, gente, o que eu vou botar? Nivanda, eu não gosto muito do meu nome, né, mas também Nivanda Brito, eu achei que não seria muito legal. Eu queria um nome que simbolizasse a minha intenção de falar aqui com vocês, né, que representasse o que eu tô fazendo aqui no canal. E Keep Bela é mantenha-se bela, continue bela. Que quer dizer o seguinte, que era o que eu queria, né, passar para vocês inicialmente, que mesmo se você não tiver tempo, você é mãe, esposa, trabalha, mesmo se você não tem dinheiro, dá para comprar aqueles produtos baratinhos, usar dicas caseiras, e mesmo se você não tem acesso aos produtos, porque eu moro em Rio das Ostras, que é uma cidade bem pequenininha, interior, assim, que não tem muita novidade, muito acesso aos produtos, você consegue se manter bela e continuar bela, tá? Então essa é a intenção do meu canal, fazer com que você, mesmo com as adversidades da vida, sendo mãe, sendo esposa, sendo mulher, sendo profissional, você se mantenha bela. Então, dicas de cabelo, dicas de roupa, dicas de maquiagem, dicas de... Então, tudo isso, tudo que engloba, né, o universo feminino, eu quis colocar nesse nome, que é Keep Bela, tá? Então, é por isso. O nome é meio assim, algumas pessoas não entendem muito porquê, mas foi nessa intenção, tá? Tem esse sentido. A Alessandra, 5318, um beijo, ela perguntou, você é professora de rede pública ou particular? Quantos anos tem na área, né? Então, assim, gente, eu sou professora de escola particular, tá? Então, eu sou professora de Química do ensino médio, eu dou aula para o primeiro, segundo e terceiro ano numa escola particular. E eu já estou nessa área há 6 anos, tá? Então, eu me formei a mais, eu me formei em 2008. Oi, gente. Caraca, eu tô velha. Tô velha pra caramba. Formei em 2008, mas aí eu casei e aí vim morar com o Arthur aqui. E inicialmente eu ficava só cuidando dele, da casa. Foi até que aí que eu abri o meu canal. Quem me conhece há muito tempo já sabe dessa história. Eu fiquei um pouco depressiva porque eu não tava sendo produtiva, não tava sendo útil, né? Então eu fiquei muito tempo sem trabalhar, uns 4 anos. E aí eu decidi voltar a trabalhar, tá? Então já tenho uns 6 anos. Então, a gente tem 10 anos de casado, eu fiquei 4 anos sem trabalhar, já tenho uns 6 anos que eu sou professora. A Karine 185, um beijo, ela perguntou, já fez alguma cirurgia plástica ou tem vontade de fazer? E não, eu nunca fiz cirurgia plástica, apesar de não ter medo nenhum, porque eu já fiz outras cirurgias, né? Já fiz cirurgia de tumor nos ovários, tumor no reto, mas de cirurgia plástica nunca fiz. Mas, gente, pretendo fazer em breve, porque assim que eu tiver... Assim não, né? Vai demorar um pouquinho. Porque quando eu tiver o segundo filho, eu vou esperar ele ficar com uns 3 anos. Eu não gosto muito pequenininha, não, porque eu sou muito grudada, então não vou ter coragem de deixar. Mas quando tiver uns 3 anos, eu vou fazer peito e nariz, tá? Então eu vou aproveitar a cirurgia. Não quero mexer barriga nem nada disso. Mas peito deu uma caidinha, né, amamentando o Bernardo. Então eu não quero aumentar volume. Eu quero tirar, assim, né, pele e botar som bem pequenininho só pra ficar durinho. E nariz, porque eu não gosto do meu nariz, eu acho ele muito batatinha. Então eu pretendo afinar um pouquinho. Só isso que eu também queria fazer. A Paula Rodrigues, um beijo, ela perguntou com quantos anos se casou. E eu casei com 23 anos, tá? Já tinha me formado na faculdade. A próxima pergunta é da Aline Gueguel, um beijo, e ela perguntou o seguinte, se o Bernardo fosse menina, como ele se chamaria? E é a minha segunda opção, né, que se fosse menino ia ser Bernardo, e se fosse menina ia ser Laura. Então, se eu engravidar e for uma menina, o nome dela será Laura. Agora, se eu engravidar e for um menino, tô perdida, porque eu não faço ideia de nome. E eu não gosto de nenhum que combina com Bernardo. Bento, Benício, essas coisas eu não gosto, não. Então, eu não faço ideia de qual nome eu colocaria se fosse menino. Agora, se for menina, já sabe que eu vou ter a Laura. A Laço Fita, um beijos, ela perguntou, você já viajou pra fora? E sim, eu já fiz algumas viagens, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu já fui pra Argentina, já fui pra Europa, tá? A gente foi em Paris, Londres, Praga, Itália, Veneza, né? Que a gente foi em Roma, Florença, em Veneza. Eu acho que é isso.
A Laís Borges, um beijo, minha linda, ela fez mais 2 perguntas, ó. Você morava aqui na cidade do Rio de Janeiro ou sempre morou aí em Rio das Ostras? E eu morava em Duque de Caxias, tá? Então, quando eu nasci no Rio de Janeiro e aí fui morar em Duque de Caxias. E aí eu morei lá minha infância e minha adolescência. E aí, depois que eu casei, que eu vim morar aqui em Rio das Ostras, tá? E ela perguntou também por que você escolheu Química e onde estudou, tá? Eu estudei na Unigran Rio, que eu morava lá em Caxias, né, na 25. Então eu estudei na Unigran Rio, que era pertinho da faculdade. E também eu escolhi Química por conta de um professor, tá? Então eu tinha muita dificuldade, quando eu entrei no ensino médio, eu tive um professor muito carrasco. E aí eu chorava na aula dele, porque ele mandava eu fazer, Nivanda, vai lá resolver esse exercício. E como eu não conseguia, eu chorava. E tipo, ele passava um trabalho, aí ele pegava o meu trabalho e falava, como que você resolveu isso aqui? Na frente de todo mundo. E eu, tipo, a maioria, às vezes a gente colava, né? Ou a gente pegava a resposta do livro, da internet. Acho que na época não tinha internet assim, não. Mas eu não sabia, aí eu chorava na sala. Então eu fui pegando tanto nervoso disso que eu comecei a estudar muito. Eu estudava muito pra quando ele me perguntasse, eu soubesse responder. Tanto é que no final, assim, ele já botava uma questão no quadro e falava assim, quem acabar primeiro vem fazer. Eu acabava rapidinho pra eu poder ir lá no quadro e fazer. Então, por eu me apaixonar por estudar tanto pra surpreender esse professor, eu me apaixonei por Química, mas não recomendo muito não, tá, gente? Até uma aluna minha, ela mandou mensagem pra mim, falou, professora, eu tô fazendo faculdade de Química e me inspirei em você. Aí eu, ai, coitada, caiu na mesma que eu. Só que assim, Química é legal, mas eu acho que não dá tanto dinheiro, tá? Se você cair na indústria, até vai, mas é poucas vagas pra químico mesmo, a maioria é técnica em Química e um químico numa indústria. E também professor vai do seu gosto, né? Se você quer ser professor, aí Química é legal. Também é ruim porque Química só dá pra você dar no ensino médio. Então, se você faz uma matemática, você pega o ensino fundamental todo e médio todo. Mas Química não. O professor de Biologia dá Química na 8ª, no 9º ano. Mas o professor de Química não pega, entendeu? Então, também reduz um pouco o nosso nicho, né? As nossas vagas, porque a gente só consegue dar aula no ensino médio. Então, por isso que eu não indico muito, não. Tanto é que eu indiquei pro meu irmão fazer farmácia. E ele tá super bem hoje. Sempre tem vaga. Sempre tá sendo procurado para emprego. A Jéssica Reis, um beijo. Ela me perguntou sobre sua infância. Isso é muito importante. E, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal contando sobre a minha história. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá. Esse tema, né, é muito grande. Mas os meus pais foram separados. Meus pais se separaram, eu tinha 3 para 4 anos. Meu pai não tinha muito contato com meu pai, ele até pegava a gente quando eu era muito pequena, mas depois parou de buscar a gente. Então, assim, a gente morava com a minha avó, depois minha mãe teve loja em Madureira, aí a nossa situação ficou melhor um pouco, né? Mas assim, ela também separou do marido e a gente pegou as coisinhas e voltou pra casa da minha avó. Então eu tive uma infância, assim, meio simples, mas feliz, que eu brincava muito, minha mãe falava. Eu sempre fui muito criança, assim, sabe? Eu fui dar meu primeiro beijo com 14 anos e, tipo assim, morrendo toda cagada, eu morria de vergonha e eu brincava muito de boneca. Minha mãe forrava um lençol, assim, pra mim do lado de fora e eu ficava horas. Minha mãe falava que me deixava ali. Às vezes, quando ia escurecendo, eu tava ali ainda brincando. Então, eu brincava de comidinha, de boneca. Então, eu sempre fui muito brincalhona, muito criançona, tá? Mas, detalhado assim, vai lá naquele vídeo contando a minha história que eu falo mais um pouquinho sobre isso. A Jaqueline Lacerda, um beijo, ela perguntou, a parte mais difícil de ser mãe, qual é o maior desafio? E, gente, eu acho que o maior desafio de ser mãe é educar, porque você não sabe... Gente, é tão difícil, você não sabe como agir ao certo, entendeu? O que aquilo vai gerar na criança. Então, primeiro, que você tá atarefada, cheia de coisas, então você acaba ficando cansada, estressada, ainda mais o Bernardo que não dormia. E aí, às vezes, você grita e aí você fica super mal, se sentindo a pior mãe do mundo. E aí você... Então, isso também é ruim. Mas saber guiar ele pelo caminho certo eu acho mais difícil, tá? A educação é o mais difícil
porque o resto tudo passa, né? Então, dormir era horrível, mas passa. A amamentação é horrível, mas depois passa. Fralda horrível, mas quando eu contei pra vocês, depois passa. Então, várias coisas. A alimentação do Bernardo também foi complicado nisso, mas depois passa. Mas eu acho que a educação vai pro resto da vida. Acho que a gente vai sempre se preocupar com eles, né? Mas a gente quer que eles sejam homens de bens, éticos, honrados. Então, isso eu acho que é o mais difícil. A Flávia Cristina, um beijo. Ela perguntou, né? Ela botou: adoro você, o seu trabalho e a sua família. Muito obrigada pelo carinho. E ela botou: gostaria de saber se vocês adotariam um filho. E, gente, isso é uma coisa bem complicada pra mim, porque como vocês sabem, né, eu já contei minha história aqui pra vocês, eu sempre sonhei em ser mãe. Assim, você quer ter dinheiro, quer ser mãe, quero ser mãe, entendeu? Eu sempre quis ser mãe e ter uma família. E aí, o que acontece? Quando, depois que eu casei, eu descobri que eu tinha os tumores nos 2 ovários, e aí surgiu a possibilidade de eu ter que tirar os ovários, e aí entrar na menopausa, e aí não poder gerar um filho, aquilo foi a pior coisa da minha vida, tá? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, e aí não vou falar sobre esse assunto, não. Mas, naquela época, né, a possibilidade, a gente pensou, né? A gente adota, não vai deixar de não ter filho. Mas eu queria muito gerar, queria muito saber, sentir o neném na barriga, sabe? Então, assim, como eu também sempre quis 2 filhos só, não quero mais, não. Então, eu quero ter os 2 filhos meus, assim, sabe? Mas se por algum acaso eu tivesse alguma dificuldade, se eu não conseguisse gerar, e aí com certeza eu adotaria. Mas, assim, meu intuito principal é eu sentir, sabe? Eu acho que é uma coisa tão maravilhosa você sentir em cada passo o seu corpo, saber que aquela coisinha tem todos os seus traços, sua personalidade. Então, eu acho tão maravilhoso que eu prefiro gerar. Mas se por acontecesse alguma coisa, né, claro, eu adotaria sem problema. Eli Naira, um beijo, perguntou: peso e altura. E qual o maior peso que você já atingiu? Gente, eu peso hoje 58,5 kg, porque eu engordei, e eu tenho 1,65 de altura, tá? Eu já cheguei a 72 quilos na gravidez, né? Então o máximo que eu cheguei foi a 72, mas sem estar grávida, o máximo que eu chego é 59, tá? Eu nunca fui assim, pesei e deu 60. Deu 59,5, 59 um pouquinho, tá? Mas é o máximo que eu chego. Mas eu gosto de estar pesando uns 57. Esse é o peso que eu gosto. Eu tô com 58 e pouco, mas eu queria baixar um pouquinho isso. Mas depois que eu tive o Bernardo, né, com a amamentação, eu cheguei a 52 quilos. E eu fiquei bem magra. Mas eu acho que pra mim o ideal é 56, 57, tá? A Rayane Lima, um beijo, ela falou: você é uma mulher ciumenta? Como lidar com isso? E sim, gente, eu sou ciumenta. Assim, não sou barraqueira, não falo nada, fico quieta na minha, como eu lido, né? Eu fecho a cara, eu fico emburrada. Meu marido percebe na hora pela minha cara, mas eu não falo nada. Nunca fiz barraco, nunca fiquei brigando por causa disso, não. Mas meu marido também não dá muito... não dá mole, sabe? Ele não me dá motivo. Então, mas eu sou ciumenta assim. Não sou doente de ciúme, não. Mas ciúminha assim eu tenho sim, tá? Mas eu sou super tranquila. Meu marido que não tem ciúme. A Clube da Má, um beijo, Manuzinha, te amo, minha linda. Ela perguntou: qual a marca de maquiagem que você mais gosta e admira? Gente, eu gosto de várias, mas a que eu mais gosto nacional, né? Eu gosto da Tracta, eu gosto da Boca Rosa, eu gosto da Mari Maria, eu gosto da Ruby Rose, algumas coisinhas. Agora, internacional, eu gosto mais da MAC, eu gosto da Too Faced, também gosto da... Eu tenho umas paletas, elas são bem famosas, mas eu esqueci o nome da marca agora. Depois eu falo pra vocês. Mas tem várias marcas que eu amo, tá? Produtos de beleza que você não vive sem, da Jaqueline Lacerda. Um beijo. Gente, eu não sou tão vidrada assim, né? Saio sem maquiagem normalmente, fico sem maquiagem... Até tô começando a dar aula sem maquiagem, então assim, nada, eu sou tão presa. Mas o que acontece? A coisa que eu mais gosto, assim, que eu acho que dá diferença no rosto é blush, tá? Então eu gosto de um bronzer. Então, por mais que eu não passe nada, eu gosto de botar um bronzerzinho que eu acho que já dá uma acordada, dá uma vida, uma saúde, tá?
Então, se fosse só um produtinho, bronzer. A Érica Guzmão, um beijo, ela perguntou: você é sempre calma assim, de boa? Às vezes eu te assisto até pra relaxar, você demonstra muita paz. Oh, muito obrigada, fico feliz. Gente, eu acho que eu fiz bem, hein? A minha sogra, assim que me conheceu, ela falou: gente, ela é tão docinha, tão meiga, tão calminha. Aí meu marido: ah, tá bom. Gente, eu não sou assim, não. Eu sou super de boa, tranquila, então assim, eu acho que eu sou uma pessoa ótima pra conviver. Eu ia gostar de conviver comigo, eu não arranjo problema, e pra mim tá tudo ótimo, mas eu sou encrenqueirinha também. Então assim, eu sou meio explosiva, sabe? Sou nervosa, sou respondona, então eu sou meio explosiva. Então eu sou calma a maioria das vezes, mas se me estressar ou se pisar no meu calo, eu não sou de brigar assim na rua ou com alguma pessoa que eu não conheço, eu não sou de brigar ou de revidar. Mas com pessoas que eu conheço, eu sou meio brabinha assim. Gente, eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Muito obrigada a todas as meninas que participaram e deixaram uma perguntinha pra mim. Se eu não respondi a sua, me perdoa, mas quem sabe no próximo vídeo, Nivanda responde, eu pego a sua, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal e para tudo e vai lá agora no Instagram me seguir, tá bom? Não custa nada, gente, não paga não. Então para aí, vai lá, me segue, Equipe Bela, depois você volta e assiste outros vídeos meus, tá bom? Então é isso, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!